E não é possível a gente projetar futuro sem que a gente olhe para o passado, para entender o presente, né? Isso é muito importante, né? O Milton Santos, que é um geógrafo muito importante, né, no Brasil, ele dizia que a história é o nosso farol, né? O farol da humanidade, né? Então é por isso que é importante, né, a gente avaliar, né, o que ocorreu no passado recente, né? Então, 30 anos de uma legislação que foi uma legislação em todo o seu processo de construção, foi uma legislação um processo muito bonito, né? Processo de mobilização muito grande, muitas contribuições, o artigo criança prioridade absoluta teve uma mobilização muito grande, né? Mais de 1.600.000 assinaturas para aprovação de prioridade absoluta, né? Isso não é qualquer coisa, é muita coisa. No processo de elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente também, né? Vários lugares contribuíram, no Brasil contribuíram, né? Eu não sei se teve uma lei tão participada como o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é uma lei, né, com uma potência muito grande, porque tinha, né, enorme repercussão é, na sociedade, né? A sociedade contribuiu com essa lei. Não foi uma lei que veio do mundo jurídico, não foi uma lei que veio dos constituintes, foi uma lei que veio, né, do povo, né? Tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto, né, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Então, são aspectos importantes e relevantes, né, para a gente avaliar o potencial, né, transformador que o Estatuto da Criança e Adolescente, né, tinha, tanto no processo que antecedeu, quanto na sua própria construção, né. Entretanto, né, é muito importante a gente entender também que esta lei, ela não foi uma lei feita para todas as crianças e adolescentes, ela foi feita para as crianças e adolescentes que não tinham respeitado os seus direitos. Ou seja, quem não tinha respeitado os seus direitos humanos? O filho e a filha dos mais pobres e da classe trabalhadora. Porque você veja só, todos os direitos que a criança passava a acessar a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. Direito à saúde, educação, lazer, né? Cultura, assistência social para que garantisse, né, o bom desenvolvimento desta criança e adolescente, o respeito à sua integridade física, mental, espiritual, né? Todos nós, né, preocupados e responsáveis pela garantia desses direitos, né? Se a gente for verificar, né, o filho do rico, do burguês, enfim, esses direitos todos já estavam garantidos. Para quem não estava garantido era o filho da classe trabalhadora, certo? Isso é muito importante, até porque antes a concepção que tratava do filho do rico era um e do filho da classe trabalhadora era outro, né? Por isso que, inclusive, o conceito de menor, né, se tornou, né, pejorativo, né, conceito pejorativo, porque categorizava a infância. O filho do rico e o filho do pobre. Né, o de menor era filho do rico, criança e adolescente, o de menor era filho do pobre, criança e adolescente, filho do rico. Então, isso é muito importante para que a gente possa compreender, né, o que se desenrolou a seguir, né? Que uma lei, para que a gente possa avaliar ela, modificar, né, e a ideia sempre, né, deveria ser melhorar a lei, né, o que todos os especialistas no campo do direito indica é que tem que ter um período de um período de uma geração. Uma geração são 20 anos. Né? O conceito de geração, de uma geração, é 20 anos porque é o momento que você já formou uma geração para gerar
outra geração, certo? Então, é quando você já, né, completou um ciclo, vamos dizer assim, né? Então, vejam só. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já nos seus primeiros anos, foi atacado, né? Sem que a lei pudesse, né, ser efetivada. Já em 93, tinha a PEC 171 pela redução da idade para a responsabilidade penal. E aí, quando a gente vai verificar como essa situação, né, ao longo do tempo, na relação com a legislação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela foi, né, se desenvolvendo, a gente vai verificar que teve, né, enormes mudanças no espírito da lei. Aquela lei que foi construída, né, pelo povo, né, principalmente pelo povo, os legisladores, né, ao arrepio dos interesses do povo, né, foi fazendo mudanças, né, contrárias, muitas delas contrárias ao próprio interesse do povo. Então, obviamente, da criança e do adolescente. É óbvio que isso também não foi feito de uma forma que encontrasse algum eco, né? Um dos ecos principais para que isso acontecesse foram os meios de comunicação, né? A gente sabia que na década de 90, nos anos 2000, começo dos anos 2000, né, até hoje, quando uma criança ou um adolescente, principalmente adolescente, né, estava envolvido, por exemplo, com algum ato, né, se tivesse 50 adultos e tivesse um adolescente, nas redações de jornal, de todos eles, escrito, falado, né, televisivo, dizia o seguinte, que tinha que aumentar a pauta. Ou seja, criou-se uma sensação e criou-se, né, uma ideia que contrariava totalmente, né, a realidade tem alguma coisa ligada aí que está me impressionou aqui. Algum som foi ligado aí, certo? Então, contrário ao direito da criança, porque se forjou, né, já se tinha aquela ideia anterior em relação ao adolescente, né, e era uma ideia que se tinha antes, validada, né, pelo Estado, né? Por exemplo, quem tem mais de 40 anos vai lembrar que tinha os tais dos comissários de menores, né? Comissariado de menores, que quando se falava do juizado de menores, né, causava pavor, né, nas crianças naquele momento. Vou te levar para o juizado menor. Ou se não, né, em algum outro momento, as FEBEMs, FUNABEMs, enfim, da vida, que era utilizado contra os meninos e meninas. Ou seja, a gente precisava, na efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, superar, né, esta visão que se tinha em relação à criança e adolescente. Por exemplo, nós somos signatários da Convenção Internacional de Direito da Criança e Adolescente, e dos indicativos da Convenção Internacional é que a gente, né, pudesse investir pesadamente na mudança cultural da visão que se tinha em relação à criança e adolescente. Pois bem, esta visão ela não foi superada, muito pelo contrário, ela foi alimentada, ela cresceu muito, né? Porque a capacidade dos meios de comunicação alcançar, né, amplas camadas da população brasileira, né, se tornou muito maior, né? Se tornou muito maior e sem o direito ao contraditório, né? Direito ao contraditório é ouvir a outra parte, né? E isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é muito importante. No Uruguai, né, teve um projeto de lei pela redução da idade para responsabilidade penal, né? E o governo decidiu, né, que deveria, sim, né, ser votado, porque tinha uma pressão popular muito grande em relação a isso, porque tinha os programas policiais que forçavam essa situação, né? Só que, ao estabelecer, né, ao estabelecer que iria ter, né, um referendo para definir a idade para responsabilidade penal, o governo falou, vamos estabelecer regras. Quais são as regras? Né? Ter debate, né? Ter debate, ter programa televisivo
né, de campanha mesmo, para que esse debate possa ser feito. E a situação no Uruguai não era diferente da do Brasil. Se a gente fizer uma pesquisa hoje aqui no Brasil, quem é a favor da redução para a responsabilidade penal, né, só 20% ou 15%, 20% é contra, e o restante é a favor. E começou-se assim também no Uruguai, né? Mas se abriu o debate, né? E no processo do debate, né, o não à redução da idade ultrapassou, né, a votação para aqueles que eram favoráveis à redução da idade. Ou seja, foi um debate justo, foi um debate honesto, o que não ocorre hoje, né? Nunca ocorreu aqui no Brasil em relação a esse debate, né? Enquanto, por exemplo, a redução da idade ela toma os meios, grandes meios de comunicação, a gente faz uma guerrilha, né? A gente vai, manda e-mail, faz um debatezinho aqui, faz um debatezinho ali, mas nunca se estabeleceu um debate honesto, né, em relação a esse tema. Bom, eu estou colocando essas questões, e não vai dar para colocar outras questões, porque também não dá para a gente se alongar no tempo, mas é dentro desta lógica de permanência, né, de cultura contra a criança e adolescente, que o Estatuto da Criança e Adolescente tentou se viabilizar, né? É óbvio, né? A gente pode dizer que alguns avanços ocorreram, né? A gente não pode dizer que nem todos ocorreram, nenhum avanço ocorreu. Alguns avanços ocorreram, mas aquém dos avanços, né, que deveriam ter ocorrido. E também, ao mesmo tempo, teve muito retrocesso. Por exemplo, a judicialização da infância, né? Ela voltou a acontecer, né? A infância não é um caso de justiça, não é um caso de polícia, é um caso social, né? É um país que tem uma dívida enorme com a infância e a adolescência, né? E não pagou devidamente e sequer, né, começou a pagar a dívida com a infância e com a adolescência. Pois bem, esse é um outro elemento. Um terceiro elemento é essa conjuntura, né? Uma conjuntura de desgoverno total, né? De ataque total aos direitos humanos, de um mandatário que sempre foi contrário aos direitos das crianças e adolescentes. É só pegar as declarações dele. Ele não era só contrário a este direito humano, ele é contrário a todos os direitos humanos, né, voltado para a criança e para o adolescente. Ó, de novo, alguém está deixando o microfone aberto aí. Eu tô aqui. Ô, Edna, você faz esse controle aí, fecha os microfones que estão abertos. Olhando, não sei se o meu está aberto também. Então tem que fechar, né? Senão a gente aqui fica perdido aqui, com um zumbido no ouvido aqui. Mas, enfim, contrário a todos esses direitos, né? A gente não consolidou alguns espaços importantes, por exemplo, o Churras é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente da cidade de São Paulo, ele sabe o quanto é desrespeitado o papel do conselheiro na cidade de São Paulo. A gente não, né, deu um formato adequado a outros órgãos, né, que criamos, como o Conselho Tutelar, que infelizmente, né, a maioria dos conselheiros tutelares não sabem qual que é o seu papel, né, se transformou, né, em um instrumento político partidário, né, em sua maioria, né. A gente vê as campanhas dos conselhos tutelares, se equivale à campanha para vereador. Isso é impossível, isso nunca deveria ocorrer, né, numa eleição para o conselho tutelar, que, na verdade, né, as questões políticas partidárias, né, deveriam estar, né, à margem disso. O que deveria estar sendo garantido deveria ser, né, a política do direito da criança e adolescente. Óbvio que, neste processo, você teve uma série de corrupções, né? Corrupção de ideias, né? Um monte de corrupção de ideias, né? E que levou, né, esse órgão, muito, em boa medida, a ser também um agente violador dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, foram vários retrocessos que ocorreram, né? Voltar ao processo de judicialização, os órgãos que deveriam fazer o controle, decisão da política não serem respeitados, os órgãos que
deveriam, né, zelar pelo direito da criança e adolescente, não zelar pelo direito da criança e adolescente porque não tem compreensão do seu papel, as políticas destinadas à criança e adolescente absolutamente precarizadas, né, se a gente fizer uma análise da política nacional em qualquer município, né, do Brasil, a gente vai verificar, em qualquer estado, a gente vai verificar a precariedade dessas políticas. E o problema da precariedade dessas políticas é a forma como elas foram formadas. Pois bem, nesse momento, então, o ataque é muito maior, porque esse presidente ele é contrário à vida, né? É um presidente que não tem uma perspectiva humana nenhuma. A perspectiva dele é ele e os dele, né? Não passa ali de um ciclo, né, que muito pequeno, né, o ciclo desse presidente. E os direitos humanos, né, a gente cansou de ver esses chavões dele em relação a direitos humanos e direitos da criança e adolescente. Uma das primeiras decisões dele, né, o primeiro ataque que ele fez foi aos povos indígenas, mas vocês vão ver que os primeiros ataques dos primeiros ataques que ele fez foi, né, a participação popular, né, a participação ao Conselho dos Direitos da Criança. Ele queria ter o controle, ele queria eleger, indicar a sociedade civil para participar do Conselho, ou seja, é uma pessoa absolutamente autoritária, violadora de todos os direitos humanos, ele declara isso o tempo todo, né? Então, e aí, os recursos que deveriam ser destinados para a proteção, para a defesa dos direitos da criança e adolescente, reduzidos, bloqueados, né, para que ele pudesse fazer essa feira que ele tem feito, né, em relação ao Centrão, comprando os votos, né, que interessa a ele para aprovar projetos e, principalmente, para manter ele aonde ele está, né, porque ele está em risco de ser empichado. Então, ele depende do Centrão e ele paga ao Centrão, né, para que o Centrão possa manter ele, né? Não é à toa que essa situação dele hoje diz respeito a essa relação dele, né, com o Centrão, né? Não é à toa que isso está acontecendo, né? Não é uma coisa ingênua, inocente, nem nada. Ele está pagando pela permanência dele. Pois bem, esse é um elemento. Agora, o último elemento, que é o elemento mais importante, que vai apontar, a meu ver, perspectiva de futuro, veja só, o que aconteceu com esse presidente é que todos os juristas dizem o seguinte, e eu concordo, acabou a Sexta República, acabou a Nova República, acabou, porque a Nova República, depois do fim da ditadura, ela se constitui principalmente com a aprovação da nova da Constituição, que diz, olha, mudou, o pacto social é esse, tal. Esse presidente, ele rompeu com todo o pacto social que foi estabelecido na Constituição de 88. Isso quer dizer o seguinte, né? Nós estamos, né, já há muitos anos, num retrocesso em relação aos direitos da criança e adolescente, e nesse momento nós estamos num salto livre sem paraquedas, certo? Não tem absolutamente nada hoje que dê sustentação tanto para a lei quanto para as políticas voltadas para a infância e para a adolescência. Nada. Nada. Tudo hoje zerou. Esse jogo está zerado, né? Então, é importante, né, pensar daqui para frente, mas não pensar enquanto uma legislação só, né? É necessário fazer algo que a infância, os trabalhadores, quem milita, deixou de pensar. Qual é o projeto de infância e adolescência? Mas, para pensar o projeto de infância e adolescência, é necessário pensar um projeto de sociedade. Que sociedade, né, vai recepcionar a infância e adolescência em sua plenitude, né, na sua integralidade, né, e garantir as melhores condições para o seu desenvolvimento e a sua relação humana, né? Então, a minha avaliação, está zerado esse jogo, os 30 anos, né, foram rasgados, né? Óbvio que as coisas não vão deixar de funcionar de uma hora para outra, elas vão acontecer, mas muito não faz de conta, e não na realidade, no mundo concreto, né? Porque no mundo concreto é esse mundo que o Churras
está aí no CNDCA e na entidade que ele trabalha, muito concreto, é o que vocês estão desenvolvendo no SAICA em Carapicuíba, né? E aí olhando para esse mundo real, a gente verifica o quê? Que as dificuldades se avolumaram tremendamente. Veja só, um país destruído economicamente, como é que você reconstitui isso de novo? Né? O país está destruído economicamente, né? Zerou, o país está, né, virou pária internacional, né? Ninguém quer se aproximar desse presidente, porque ele é radioativo, né? Os fundamentos da economia, muito embora, né, estão alegando aí um aumento do PIB, mas é um aumento para um determinado setor que não cria, não gera emprego, não gera riqueza, não divide riqueza, então, né, não quer dizer muita coisa do ponto de vista da mudança da situação e da conjuntura que nós nos encontramos. Né? Isso é muito importante que a gente possa avaliar. Então, é isso. Para a gente começar a conversa, eu já falei até demais, mais de 20 minutos, é muito, né, para uma fala de abertura. E aí eu passo a bola aí para você, Edna, e agora você pode abrir seu microfone.